Você já se perguntou por que Deus às vezes parece tão silencioso? Por que, mesmo depois de orar, clamar e buscar, o céu permanece calado, como se nenhuma resposta estivesse vindo? E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você ora, mas parece que suas palavras não passam do teto. Você busca, mas não sente nada. Você espera, mas nada muda. E dentro de você cresce aquela pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Será que Deus se esqueceu de mim? Se essa pergunta já passou pelo seu coração, respire fundo, porque o que vou compartilhar agora pode mudar a forma como você enxerga esse silêncio. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele não está distante. Ele está trabalhando, e muitas vezes é no silêncio que ele está mais perto do que nunca. Antes de continuar, já deixa seu like, para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Se inscreve no canal Despertar Espiritual e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu amo ver até onde essa palavra está chegando e com quem ela está se conectando. Agora, respire fundo e ouça com atenção, porque o que vou dizer talvez seja exatamente o que você precisa para não desistir. O silêncio de Deus não é um sinal de que Ele te abandonou, mas de que Ele está construindo algo que não pode ser revelado antes da hora. Quando Deus se cala, Ele está ouvindo mais do que você imagina. Ele está observando, medindo, alinhando cada detalhe da sua vida, para que quando a resposta vier, ela não seja apenas uma solução, mas um marco que vai mudar sua história. Pensem, quando foi lançado no poço, vendido como escravo e preso injustamente, houve longos períodos em que Deus não disse nada. Não houve profecias, não houve sonhos, não houve vozes do céu, mas no invisível, Deus estava alinhando cada passo para que ele chegasse exatamente onde precisava estar. O silêncio foi o tecido no qual Deus bordou um futuro que José não podia imaginar. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez o silêncio que você sente seja o intervalo entre a promessa e o cumprimento. O tempo em que Deus está te preparando para receber aquilo que Ele mesmo te prometeu. E sim, esse tempo dói. Dói porque queremos respostas rápidas, portas abertas sine claros. Queremos que o céu se mova no nosso ritmo, mas o céu tem seu próprio tempo. E o tempo de Deus nunca atrasa nem se adianta. Ele é perfeito, Ele é preciso, Ele é exato. Mas por que Deus, às vezes, escolhe o silêncio? Porque é no silêncio que Ele testa o nosso coração. É fácil confiar quando tudo está claro, quando os sinais são visíveis e as respostas chegam rápido. Difícil é confiar quando não há nenhum sinal, quando as orações parecem ecoar no vazio. É aí que a verdadeira fé nasce, não na certeza, mas na confiança sem garantias. Abraão esperou anos pela promessa de um filho. Anos em que Deus não deu detalhes, não revelou datas, não explicou o processo, e ainda assim, Abraão creu. Ele não tinha um cronograma, mas tinha uma palavra. E uma palavra de Deus vale mais do que 1000 explicações humanas. O silêncio de Deus também é uma escola. Nele, aprendemos a ouvir a voz que não vem de fora, mas de dentro. Aprendemos a discernir o sussurro do Espírito no meio do barulho da nossa ansiedade. Aprendemos a valorizar a presença dele acima das respostas dele, porque, no final das contas, mais importante do que o que Deus pode fazer por nós é quem Deus é para nós. E se o silêncio nos ensina a permanecer em Ele mesmo sem entender, então esse silêncio é bênção, não castigo. Lembre-se de Jesus no Getsêmani, na noite mais angustiante da sua vida, quando sabia que a cruz o esperava. Ele orou com tanta intensidade que seu suor se tornou como gotas de sangue. E mesmo assim, o Pai permaneceu em silêncio. Não houve uma voz do céu para confortá-lo. Não houve um anjo que o tirasse daquela situação. O silêncio não foi ausência, mas confirmação. O céu estava dizendo: o plano está em andamento, continue. E Jesus continuou. Muitas vezes, o silêncio de Deus vem antes de um grande movimento. É como a madrugada antes do amanhecer, o intervalo antes da música recomeçar. O céu fica quieto não porque nada está acontecendo, mas porque tudo está sendo preparado. Elias aprendeu isso no Monte Horebe. Ele esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo, mas Deus veio numa brisa suave. E, para ouvir uma brisa, é preciso silêncio. Talvez Deus esteja te treinando para reconhecer a sua voz nas formas mais sutis, para que quando Ele falar você não tenha dúvidas de que é Ele. O silêncio também é proteção. Às vezes Deus se cala porque sabe que, se Ele te mostrasse agora tudo o que está fazendo, você poderia se assustar, se apressar ou até mesmo estragar o que Ele está preparando. Ele sabe que existem inimigos espirituais que tentam interceptar
aquilo que ele libera sobre sua vida. E o silêncio é a maneira dele manter certas coisas fora do alcance do inimigo, até que seja a hora de revelá-las. É como um presente escondido até o momento certo. Não é que ele não tenha nada para te dar, é que ele quer que você receba no tempo perfeito. E enquanto ele se cala, ele observa como você reage. Você continua orando, continua servindo, continua crendo, ou desiste no meio do caminho. O silêncio é o filtro que revela quem confia no caráter de Deus e quem apenas busca suas bênçãos. Jó é um exemplo disso. É o perduto do filhos, saúde, bens e, durante todo o seu sofrimento, Deus permaneceu em silêncio. Não houve explicações, não houve promessas de quando aquilo acabaria. Mas Jó manteve sua integridade, e no final, Deus restaurou tudo em dobro. O silêncio foi o teste que revelou a profundidade da fé de Jó. Talvez você esteja perguntando, mas quanto tempo isso vai durar? A verdade é que eu não sei, ninguém sabe, e é exatamente por isso que é fé. Se houvesse um calendário, não seria confiança, seria planejamento. Mas a fé é andar sem ver, é acreditar sem sentir, é seguir sem entender. E no silêncio, essa fé é moldada. É no silêncio que você aprende que a presença de Deus não depende de você ouvi-lo, mas de você crer que Ele está ali, mesmo quando não diz nada. O silêncio de Deus não é eterno, Ele sempre fala no tempo certo. E quando Ele fala, uma única palavra muda tudo. Uma porta que estava fechada há anos se abre, uma situação que parecia sem solução se resolve. Uma resposta que você nem sabia que precisava chega. E, quando isso acontece, você entende que o silêncio não foi perda de tempo, foi parte do processo. Ele estava preparando você, tanto quanto estava preparando a bênção. Se você está vivendo esse silêncio agora, eu quero te encorajar. Não desista. Continue orando, continue buscando, continue servindo crendo. O silêncio não é o fim, é a ponte para o próximo capítulo da sua história. Deus está mais perto do que você imagina. E Ele está trabalhando em detalhes que você ainda não consegue ver. Confie. O silêncio é só a pausa antes da resposta. E quando ela vier, você vai perceber que o céu nunca ficou em silêncio. Ele apenas estava sussurrando de um jeito que você ainda não sabia ouvir. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu confio no silêncio de Deus. Eu quero orar pela sua vida, crendo que muito em breve esse silêncio vai se transformar em testemunho. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal Despertar Espiritual para continuarmos juntos nessa caminhada de fé. Porque, mesmo quando o céu está calado, o coração de Deus continua falando. E, quando Ele falar, será no tempo perfeito.